Estamos nas filas do preço da vida a arder, de medos tão pequenos que custam a esquecer. É filosofia em surdina dita num tom bem quente, um blues sardónico de um português paciente. E enquanto o mundo corre atrás do útil e do bonito, ele deita fora a bússola e ri do infinito. No túnel há vento, sopro torto, pensamento lento, jazz de quem vive atento ao aborrecimento, improviso de Façamos da nossa voz a música. Oh! Saboreamos as palavras como se fosse um lauto e delicadíssimo pitel. Como é que vocês estão? Falar de molde a que a passarada canora se avizinhe da nossa língua turbilhonante e nunca menos ígnea com inveja. Quer dizer que este tipo suplantou o que seria suposto. Este rapaz, aos ombros de antepassados, por sua vez aos ombros de pessoal mais antigo e assim sucessivamente até chegar ao primeiro homem que, diante de um pássaro cantante, disse: é isto que eu quero para a minha vida, quero comunicar, e aí na gruta a martelar e a pintar aquela treta toda, vamos pôr bonecada. E apareceu logo o primeiro crítico de arte. O que é que vem a ser isto? Isto é arte? Ao menos desenha-me aí um urinal ao meu pré do chão. Mas o que sucede é algo muito mais robusto. Neste momento suplantei a imitação do homem. Todas as minhas palavras são canto. É música tensa, uno, urdo, os opostos e agarros, como se fosse o Loki no final de unir as possibilidades de linhas temporais. Este é o bicho que está diante de vós hoje, sem vontade, mas principalmente sem tempo. E é uma coisa que me escasseia, que me foge dos dedos. Eu que em situações normais, que é como quem diz despreocupadamente, ou noutros certames em que advérbios de modo nos caiam o basicamente, o fundamentalmente, bom, isto aqui já é um acepipe com alto teor gastronómico. Não é qualquer capanga do vocábulo que usa o fundamentalmente. Em princípio, ficamos-nos por obviamente, mesmo obviamente, é o basicamente e o efetivamente. O efetivamente. Até me faltou a pronunciação correta. Já estava o meu terapeuta da fala imaginário a pegar no carro. Não te safas, bandido. Faz favor de saborear as palavras. Tu estás a comer letras, sim. Eu fecho os olhos e estou a comer uma sopa de letras contínua. Foi assim que eu aprendi a juntar as palavras. Não foi com Camões, foi com os beiços rante à colher e comi toda a cultura. Fiz o ensopado de Biblioteca de Alexandria. Como dizia o Rousseau, quando pensava em Alexandria, mas eu não penso nos livros, eu não penso na biblioteca, eu não penso no Rousseau, eu não penso na proto-feminista, a mãe de Mary Shelley, eu penso é nesta vida que nós levamos, que não é coisa nenhuma, com ou sem sal, adicionando gordura até ao pipo, isto não nos sabe nada. Somos convencidos, não pelas musas, mas pelas sereias dos hidratos de carbono, ou as sereias mais recentes da proteína. O teu mal é a escassez de proteína. Olho para uma barra de cereais e fito interiormente o antepassado que reside dentro de mim, este Deus em miniatura que fez de mim um homem de Troia, e eu que aprendo uma língua estrangeira quando me desdobro historicamente, e há quem diga, ainda não ciente da historicização da cidade de Troia, em tempos idos, não muito recuados, pensávamos que Troia era uma ficção de outra ficção, quer dizer, uma cidade que não existiu, gerada por um tipo que não existiu, Homero. Homero, no fim de contas, foi o primeiro cadáver esquisito.
o primeiro resultado de uma obra comunitária e surrealista. Todos os cegos, todos os aedos, juntos neste cego. Pois a luz, não confundir com certos estádios da evolução humana. Cheerleaders, vamos apoiar a evolução humana, estamos no bom caminho. Um gajo abre a televisão e sim senhor, estamos no bom caminho. Nós estamos a subir a escada da evolução humana, mas calha a ser a escada de Fernando Pessoa, uma escada de 100 graus, e calha bem, pois eu tenho medo de alturas. Se há coisa que eu tenho medo é de alturas e de comprimentos, pois sou muito amigo de infância, da inércia. Dê-me um sofá e eu comento o mundo. Nós somos ativistas de esplanada, revolucionários de sofá e por aí vai. Nós atacamos o mundo remotamente, eu ia dizer no recato do nosso lar, na possibilidade dele existir, mas, segundo reza a lenda, há por aí uma crise a acontecer no tocante à habitação. Como se pudéssemos circunscrever a crise maiúscula a esta crise. Não vou dizer minúscula, mas fica a meio caminho. Nós, se quiséssemos definir o século XXI apressadamente para arranjarmos um título para um livro de filosofia, diríamos a sociedade da especulação, a sociedade da inquietação burguesa. Nós, que já não fazemos parte do proletariado, fomos pontapeados para o precariado, mantivemos alguma tradição de revolta, de cólera, ainda que seja patologizada por psicólogos pop, vê na cólera e na inquietação algo a afastar-se, só querem auto. Há coisa de horas, vi um trecho de uma psicóloga que anda aí nas prangonas, nas bocas saloias dos influencers, num trecho de 2 minutos conseguiu dizer, assim por alto, sem grandes hipérboles, e 20 palavras com o prefixo auto. E eu, queres ver que ela é vendedora de um stand de automóveis? Autorreflexão, autoconhecimento, autocompaixão, auto. E eu, vendo-me um carro, se faz favor. Autoanálise. Não se dá conta, não sei, se calhar leu os livros errados. Nós só nos fazemos em relação ao outro. Em vez do ser, não é ser ou não ser, é não ser e ser com. O ser só existe em função do outro. Sem o outro, somos uma solução irresolúvel. Não dá para fazer nada. É com o outro, e o outro não é uma cheerleader. O outro deve aproximar-se, mas se aproximar sem necessidade de tocar, sem explicitar a relação, e se quiser se distanciar, uma distância sem ferir ninguém. Nós não estamos aí porque isto não é engajamento. Nós temos de fazer alarde de desinibição oportunística, empatia protocolar, e recuando, desprezamos a palavra empatia e pegando no patuá do Byung-Chul Han, no novo livro traduzido, o Sem Respeito, nesta sociedade sem respeito. Tu não me respeitas, está quase vontade de fazer aqui uma música para a Ágata. Respeita-me se faz favor. O respeito é uma palavra com maior tradição que expressa muito melhor aquilo que a empatia diz. Ora, e regressamos a um ponto de onde saem todos os enganos e todos os mal-entendidos e o mal-estar da civilização, seja à beira-mar ou no interior do nosso coração cadavérico. Nós expressamos-nos sem saber o que é que as palavras querem dizer. O respeito é a relação com o outro e preservando a sua alteridade, a sua diferença em ebulição, não querendo o outro como algo útil. O Byung-Chul Han opõe esta sociedade do respeito que por aí foi acontecendo, melhor ou pior, mas agora não sucede, nós estamos numa sociedade do desempenho. Peter Sloterdijk, não sei se é assim que se pronuncia, não estou aqui para... Aliás, eu doravante faço questão, também já disse isto, nós estamos na era da repetição e o bêbado repete-se, mas eu estou sóbrio, eu faço de bêbado sem beber para ver o talento deste animal. Roberto, que foi o primeiro homem, segundo certas lendas, e também, já agora, ficam sabendo um dos significados do meu nome. Roberto, aquele que se esquiva, aquele que foi comido uma e outra vez até desaparecer por Adão e Eva. Fui canibalizado pelo suposto primeiro homem e pela suposta primeira mulher. Primeiro homem, Roberto, filho do diabo. Primeira mulher, Lilith.
Isto é tudo engano. Começou, recordem-se, Roberto é antes da maçã. Eu sou antes do conhecimento. Eu sou um bicho ao qual não se conseguem prender legendas. Não me tentem alfinetar para me irmanar com besouros. Não me tentem engaiolar. E já agora sim desses museus de história natural ou artificial, abrindo um parênteses, vi com gosto um podcast onde uma escritora que antigamente era um modelo, gosto destes saltos de carreira, muito mais eficazes quando já pertencemos a uma bolha privilegiada, aí é triplo salto, aí a loira de Cascais é Nelson Évora, ou Pichardo, perdoem-me a brincadeira linguística, mas pertence aos iconoclastas. Eu manejo a marreta não com o fim de pentear, mas para escavacar o ídolo, escaqueiro o ídolo todo. Ai, o que é que tu fizeste? O meu trabalho é este, levem-me ao cadafalso, que eu não quero estar de pé. Levando a arrogância às cordas, eu sou dos poucos bípedes que não despolitizou a verticalidade. Que frase difícil de pronunciar, felizmente. Ainda não é tarde. Eu, com o passar das horas, fico mais bruto e torno-me extremista. Ai, há dias que eu me deito tarde e quase que telefono para o Rui Sinal de Cores. Tinhas razão, a extrema esquerda anda aí, pá. Tens de ter cuidado quando abres a boca. Sou animal extinto, mas eu sou o animal antes do conhecimento, antes da fruta, que não é maçã. Outro engano, não é a maçã que está descrita na Bíblia, é um fruto incógnito. Ninguém sabe que fruto é. Ninguém sabe que fruto é. Começamos por aí. E o que é que me apraz dizer, além deste patuá e desta senhora que salta de modelo ou de influencer, até porque eu estou a ver aqui na minha mente coisas em simultâneo. Estou a ver estas transições abruptas que aconteceram graças ao privilégio. E o privilégio o que é que é? Vamos dar aqui uma definição. É a possibilidade de saltar de profissão para profissão sem engulhos e a coisa correr, que é uma maravilha, e até, e esta é a maravilha das maravilhas, as coisas possam coabitar sem qualquer entrave. Numa publicação tetas, na outra promoção do livro, na outra promoção dos livros enquanto mostras tetas, segundo a formatação do gancho atual, que é tetas, um bocadinho de livro, e assim sobrevive o mistério. Do quê? Do livro? Não, o livro nós sabemos o que é, uma palhaçada. Aproveito para abrir outro parênteses. Supondo que o anterior está fechado, vamos deixar tudo em aberto. É uma narrativa em aberto, afinal começa em médias res. Quem somos nós? Que empáfia teríamos para fecharmos seja o que for? Então está tudo em aberto. O jogo está em aberto. O que é que eu vos quero dizer que não é assim muito certo? Em relação a esta influencer, escritora, modelo, esta transição, o arranjo do feed, os livros que escrevem e a forma como escrevem, a forma como falam dos livros que escrevem, a forma como falam dos livros que supostamente leem, a forma como falam da inteligência artificial, tudo isto é uma província à qual nós devemos prestar vassalagem e, em podendo, visitar bastas vezes, pois aí há frutos com bastos nutrientes. Uma pessoa não passa fome se ouvirmos conversas destas pessoas. Isto já é terreno batido, pisado e repisado, já deu uvas, videiras e até pessoal que trabalha no branding dos vinhos, já deu tudo o que tinha a dar, mas continua a dar, pois somos prósperos nas lérias. Um detalhe que eu gostava de salientar, são das melhores formas de falar dos detalhes, se um gajo passar por cima dos detalhes, mais vale não dizer nada. Então salientemos um detalhe, a forma ritualística com que certas pessoas do privilégio, e o privilégio é capacidade de saltar sem engulhos e ninguém estranhar, pois uma pessoa que tivesse partido de baixo, um alpinista sem ajudas, sem comitê, sem o auxílio do dinheiro e do poder, esta transição, esta simultaneidade de ofícios mereceria uma crítica. Ainda que o comediante e essas figuras de proa não consigam conceber sequer o propósito da crítica. Acabei de receber uma notificação, há muito desejada, saiu um novo podcast do Flávio Furtado. Ora, isto é quase o motivo para acabar aqui. O que é que eu estou a fazer se recebo uma notificação que há um novo episódio do podcast do Flávio Furtado com a sumidade Liliana qualquer coisa, Liliana Aguiar? Vi assim de relance, suponho que é. Se não for,
Vocês ficam chateados comigo? Estava à espera de mais rigor quando pronuncias acerca do Flávio Furtado. Vocês esperam demasiado de mim. Eu sou só uma pessoa que está a tentar definir o privilégio e como é uma coisa que, quando enche a boca, quando nós dizemos privilégio é privilégio, pensamento circular, mas é mais útil quando observamos os exemplos, estas figuras que saltam de profissão para profissão como se não fosse nada, acumulando. São uma espécie de Leonardo da Vinci caquéticos. O Leonardo da Vinci foi muitas coisas, foi conselheiro de guerra, foi pintor, foi taberneiro, a sua grande vocação, que não deu em nada, teve uma taberna com o Botticelli, aquilo deu merda, mas continua ao longo da vida. O maior amor do Leonardo da Vinci era a pitança, era a bebida e tudo o resto era para arranjar tempo ou dinheiro para investir nesse negócio. Ele tem episódios delirantes no seu livro de cozinha e outros, se vocês procurarem por aí, em que ele foi conselheiro de guerra e conseguiu desmantelar um forte, que era um sítio, um reservatório de armas, e quando as tropas inimigas se aproximaram e o exército em que ele fazia parte foram tentar buscar armas, perceberam que aquilo estava convertido numa taberna. Isto é Monty Pythiano. Ai, caraças, o inimigo está a tomar a cidade. Vamos buscar armas. Olha, uma taberna. Olha, vamos beber umas quantas. Enquanto eles não puxam fogo a isto. Um gajo também tende a aprender a relativizar, como dizem os influencers. Ainda que o influencer não consiga relativizar nada. Também podemos ir por aí. Não sou obrigado a emitir opiniões sobre tudo, ainda que eu o faça. Também há esta. A crítica não é sequer concebível, ninguém consegue perceber a razão da crítica. E o que é que eu quero dizer mais? Esta pessoa, que é uma escritora, fascinou-me. O tom de voz que é usado pelas pessoas bafejadas pelo privilégio, já tem um tom de voz, por norma, diferente. É um tom usado porque elas acham que é o tom certo, é um som encantatório. Pensam elas, no meu caso em enfadonho, eu enquanto cobra dizia não me ponho de pé. No entanto, estão nesse timbre, mas assim que acham que vão dizer algo interessante para a plateia, supondo que estão a falar para uma plateia, ainda tornam o tom mais doce. E isto faz-me alguma espécie. É uma infantilização indireta. Se há coisa que me frustra e entusiasma ao mesmo tempo é ouvir certas conversas sobre qualquer tema. De facto, hoje é sobre qualquer tema. Quando o tema é psicologia e terapia, fascina-me como não se consegue chegar a lado nenhum. Os raciocínios são tão frágeis. O auto é lindo, está errado de uma ponta à outra. Se fosse confrontado com um filósofo ou um psicanalista sério, desmontavam o discurso das psicólogas pop, mas com uma facilidade. Já não há diferença entre o coaching e a psicologia. As fronteiras não existem, só existem para quem não tem privilégio. O psicólogo é uma das figuras do nosso tempo, como o influencer, e o influencer congrega aqui. Não seria expectável que o influencer tivesse o peso que tem. Quando nós dizemos isto, o influencer é uma das figuras mais importantes do século. Há pessoas, mesmo pessoas capazes, miolo treinado, que foi cultivado em academia e nos melhores prados, ridicularizam, mesmo gracejando e rindo sem subtilezas. Este badameco. E a realidade tem este lado que não vai em cantigas. E depois fornece-te um exemplo que é inatacável, após o qual desarma quem escarneceu da opinião segundo a qual o influencer é uma figura importante neste tabuleiro, neste jogo, em plano inclinado. Quando Israel contrata influencers, seja portugueses, sejam de outras nacionalidades, Israel está a par do jogo. Como o documentário da Manosfera ou outros livros com mais sumo, nós podemos ver aquilo pelo ridículo e facilmente caímos. Caímos num de dois equívocos. Um é psicologizar à bruta todo aquele fenómeno, fazendo com que saiamos por cima. Estes gajos são mentecaptos a algum nível, logo temos uma interpretação, uma conclusão que nos serve, está o assunto arrumado. O assunto propriamente dito não está, ou seja, as consequências daqueles atos continuam a desabrochar e a dar outros resultados e por aí vai. Mas achamos que estamos numa posição privilegiada para percebermos o fenómeno, quando na verdade o fenómeno é muito mais complexo. Um episódio, sei lá, apodar o Trump de louco é um facilitismo, está dito num ensaio no último número da Eletra sobre a psique, mesmo uma fragilidade mental, apodar à bruta o Trump de louco.
estamos a fazer é não entender que é uma longa trajetória de certas ideias e começou possivelmente no Reagan, com a entrada em força do neoliberalismo. É uma consequência lógica dessas etapas todas que foram decorrendo nas últimas décadas. O Trump é uma consequência lógica. Se não fosse o Trump, seria outro. Pode ter funcionado como catalisador. Apareceria, sem sombra de dúvidas, outra figura como ele. Não era se o mundo iria para aqui, era só uma questão de quando. No aspecto da manosfera, além da forma rápida como apodamos malandramente aqueles tipos como estúpidos e por aí vai, é também uma preguiça mental. Não queremos encarar a realidade com outra adultez, mais maduramente. Aquelas pessoas, muitas delas vindas da base, perceberam de facto o jogo. O jogo é sem regras. O jogo é o capitalismo, a competição todos contra todos. Joga com aquela ideia da sociedade do desempenho, ou seja, desemboca numa espécie de Squid Game. Pensar que estas figuras são mentecaptas é de um simplismo atroz. Deram-se conta que se jogassem o jogo para o qual estavam destinados, nunca conseguiriam ascender socialmente. Então se este é o jogo, eu vou jogá-lo. E aqui entra aquela ideia da culpa, da vergonha. Havia uma ideia antiga, a vergonha. Quando o homem sente vergonha, começava o seu verdadeiro eu. Isso contrasta com a nossa sociedade, que é uma sociedade, pensando nas redes sociais, o que a rede social promove, uma de duas coisas, se bem que estão ligadas, a indignação gera qualquer coisa, sentimentos ou reações prontas a vestir, à la minute. Não há nada de nebuloso nas redes sociais. A indignação. E a outra é a desinibição. O contrário disto requer tempo, pausa, ponderação. E no fim de contas regressamos a esta palavra que foi repescada por Byung-Chul Han, o respeito. É ir em direção ao outro, nunca esquecendo que o outro é uma pessoa. Devemos pôr realmente em prática a palavra empatia. E a palavra empatia, se ficar pela palavra, e nós ficamos em quase tudo pela palavra, a palavra empatia, ao ficar-se por aí, revela logo a fragilidade do nosso entendimento sobre o mundo. A empatia deve resvalar rapidamente para o ato. Se há um ato desumano, se há uma calamidade, se há uma pessoa a passar mal, se há uma crise humanitária, seja mais recente ou mais antiga, esteja nas gordas ou nas magras, se reagirmos descontinuamente aos estímulos, não conseguimos perceber o cenário maior. Não percebemos se este episódio que aconteceu em Ceuta se não é devedor de outros que aconteceram lá para trás, como em Lampedusa, e se isto não faz parte de um quadro ainda maior. Nossa incapacidade de tentarmos compreender sistemas complexos. Socorremos-nos prontamente de teorias da conspiração, a forma mais expedita que o homem contemporâneo arranjou para acomodar pontas soltas. Tentamos fazer aqui uma manta de retalhos que nos sirva para legenda para um quadro bastante complexo, para o qual não temos as referências. Vou dar este exemplo porque ouvi recentemente um poeta em África, não sei se foi em Moçambique, durante uma aula leu um poema do Herbert Welder. Seguiu-se um silêncio. Isto, estou a dizer tal como é contado, mas facilmente transplantado, ou cada vez mais facilmente transplantado para Portugal. Quem diz o Herbert Welder diz outros menos herméticos. Tem que ver com as referências. Ao ler o poema de Herbert Welder, quem não entende as referências, aquela cadeia de sentidos, a corrente de referências, de ligações, aquele poema surgiu porque é devedor de uma corrente de pessoas ao longo dos tempos. E o Herbert Welder é um caso especial porque ele vai mesmo quase à fonte. Tem os poemas mudados, os ameríndios, ou seja, vai quase à nascente da palavra e sai de lá como um cometa, quase como se fosse um mito também sul-americano, em que há um tipo que se passa e bate com uma cana. Eu estou a dizer isto porque estou a ler Oleira Ciumenta, do Lévi-Strauss, e há lá um mitozito em que há um gajo que se passa porque a mulher não fez a comida como ele queria, bate com uma cana tantas vezes, fica incandescente e transforma-se num cometa. Também há uma história muito engraçada. Algum dia trazer-vos aqui, pode servir para o túnel de vento, uma preguiça pequenina que está a falar para a preguiça mãe, porque é que não defeca do alto das árvores e tem de
aproximar-se do sol para defecar. Segundo o ponto de vista da preguiça, se defecasse do alto das árvores, o cocó transformava-se em cometa, batia no chão e arrebentava com tudo, matava toda a gente. Tenho medo do cocó de preguiça. Onde é que nós fomos? O outro, enquanto objeto indissecável. É uma negociação. Suspeito que estou aqui a entrar num terreno bastante pisado, mas que ainda não foi cerzido com a seriedade que ele merece. Quando estamos a falar de empatia, quando estamos a falar de respeito, quando estamos a falar do outro, nós procuramos facilmente uma ligação comercial. Queremos mercantilizar tudo. Mesmo quando, já detectada a lógica mercantil, queremos apurar uma lógica antimercantilista, mas facilmente somos enredados por um capitalismo em expansão. Somos vítimas de algo análogo àquilo que aconteceu aos artistas norte-americanos quando se deram conta disto, em que eram mais mercado do que arte, tentaram adotar uma lógica antimercantilista, sobretudo ali na arte conceptual, os happenings e etc e tal, mas essa desmercantilização e também desmaterialização facultou aos curadores, cultores dos museus e dos sítios das exposições a possibilidade de contratar cada vez mais, sem grande compromisso, porque era basicamente aparecer, dar uns gritos, dar 3 pinotes e chega e vê outro. É uma espécie de feed antes do feed. E esses artistas que tentaram fugir à lógica vigente, adotar uma lógica contra o mercado, quando se deram conta, estavam no mercado e, aliás, ajudaram a expandir a lógica mercantilista. É por isso que é muito difícil fugir a esta lógica dominante. A mesma coisa é válida quando nós estamos a pensar no outro. O outro só é outro, o homem só é homem, a empatia só se ingra quando olhamos para o outro, ou quando nos dirigimos ao outro, ou quando nos afastamos do outro sem necessidade de o ferir, sem a lente da utilidade. Nós devemos ver no homem o inútil. E isso é um luxo. Na sociedade do desempenho, o homem só é homem se produzir. E aqui podíamos desdobrar a ficção da produção, a de eficácia, aí entram as ilusões do movimento, da velocidade, que conspurcam a leitura. O que muitas vezes existe não é a produtividade efetivamente dita, porque se fosse medido efetivamente em todas as suas estações apiadeiros, está presente no livro Abrandar ou Morrer, sobre este capitalismo tardio, expressão cunhada por Mark Fisher, e a forma de sair daqui é abrandar. Caso contrário, é a morte. E o capitalismo só continua a expor o seu suposto ganho, ou como surgiu há pouco no Expresso, esta semana ou na anterior, nós somos os usufrutuários das prendas do capitalismo. Ora, dizer isto é estar completamente descontextualizado do quadro mais geral. Porque, se visto panoramicamente, o capitalismo é resto zero, quando não negativo. Só dá dividendos se extirparmos o lado negativo, extrativista, por exemplo. Voltando para as ligações humanas, nós que fomos abalroados por estas lógicas mercantilistas, quando nós estamos a falar de empatia, é uma empatia oportunista ou afastada do vínculo do inútil. Ir em direção ao outro ou afastarmos-nos do outro sem necessidade de estabelecer uma troca comercial. Não é mais um apiadeiro do mercado. É tentar, mesmo quando raio impossível, que isso não aconteça. É ver no outro o palco da imprevisibilidade. A coisa que o capitalismo detesta, a imprevisibilidade. É por isso que tenta terraplanar tudo. A partir do momento que dinamita os cumos e todas as geografias mais sinuosas, pode montar a sua cidade, iniciar o seu teatro. Usurpando nadinha o termo ghosting, que traduzido em português é qualquer coisa como fantasmização, ou seja, tornar o outro fantasma, que está presente nos relacionamentos, ou, sendo mais preciso, nos proto-relacionamentos, e nós estamos nesta fase em que a coisa não é bem a coisa, é mais os bastidores ou um protótipo que essa coisa deveria ser. É por isso que as coisas não duram nada. Nós andamos a passar de mão em mão protótipos, coisas que não deviam estar em circulação,
mas vemos num outro fantasma. E aí entra o tato enquanto sentido e o tato expandido até tocar quase as raias do sentido de respeito, tal como o Byung-Chul Han o entende. É muito engraçado quando cruzamos as duas concepções do tato, o tato, normalmente um sentido que não é elevado aos píncaros. Nós quando pensamos em sentidos, a visão quase sempre o primeiro, depois há quem vá buscar o ouvido, às vezes é o nariz, o olfato, o gosto, e o tato nunca é recordado enquanto sentido decisivo. Já o disse aqui e noutros certames, em áudio ou ao vivo, o tato para mim é um dos sentidos basilares, é uma espécie de agrimensor da realidade e da ficção. O tato, durante muito tempo, foi o sentido desmistificador. E se expandirmos o que é que quer dizer tato, nós, quando temos tato com as pessoas, estamos a ter empatia. O tato é empatia e evolução posta em ato. É não ignorar que o outro tem alma e fazer o possível para que esse outro não saia mais maculado do que entrou. É isso que é ter tato. Tato, na acessão de sentido de tocar, de agarrar, é também isso. Nós devemos ter algum tato. O que é que diferencia a pessoa, ou a pessoa na concepção mais proverbial do termo, e o objeto? O objeto está sempre disponível. Nós só podemos ser empáticos. E é preciso, mais uma vez, frisar aquilo que se diz hoje, aquilo que se pratica hoje, é quase um oxímoro. Uma empatia protocolar é uma empatia não praticada, é uma empatia teórica. É uma empatia que vê no outro um objeto. Dinamita o próprio conceito de empatia. Uma empatia que vê no outro a disponibilidade imediata, o que está a dizer, de facto, é: tu és o objeto, solicito que te aproximes com vista a eu lucrar com esta empatia. Se quisermos cunhar outro termo, não é empatia, é uma empatia lucrativa. Sendo um oxímoro, destrói mais uma vez a empatia. É muito difícil que a empatia sobreviva nos dias de hoje. Este é mais um detalhe que revela a fragilidade da empatia vigente. Se vemos no outro objeto, na medida em que tem de estar sempre disponível para o que der e vier, e a FOMO, eu acho que também pode ser interpretada dessa forma, é interiorizar a ideia segundo a qual nós somos de facto um objetos neste mundo mercantilizado em que não passamos de mercadoria, e se não é porque ou temos privilégio ou fomos engodados por uma léria qualquer de psicopatoá, quando na verdade a realidade é mais crua, e daí o entendimento superior do pessoal da manosfera. Talvez faça uma ressalva, digo talvez porque ainda estou a ponderar, pois muitas vezes perdemos-nos, alongamos-nos em ressalvas e descuramos o essencial. É uma estratégia discursiva de políticos e influencers. Vamos apontar a ressalva para que não me apontem os dedos, como se eu pudesse, de facto, conseguir constranger os dedos vindores. Os dedos são apontados ou não, independentemente da minha defesa. Por isso, é um exercício vão. Ainda assim, não estou a dizer que aquilo é correto numa sociedade, digamos, humana. No entanto, diante do jogo em que está, é a forma de sair. O entendimento que nós devíamos tirar daqui é: por que raio é que nós chegámos aqui? Parece-me que é sempre essa falta de entendimento. Ou se quisermos, uma ajudinha do Nietzsche, é uma ideia segundo a qual é muito difícil encontrar um gajo louco nesta sociedade. Mas agora, se me quiserem falar de grupos, de juntamentos de pessoas, e é difícil encontrar alguém são. E esta ideia de Nietzsche é mesmo um curto-circuito nestas ideias saídas do psicopato A dos terapeutas pop, que fragilizam o indivíduo, descurando o problema sistemático da sociedade. A sociedade tornou-se um viveiro ou uma fábrica de loucos. E quando o tipo enlouquece, estala por dentro, tem um ataque psicótico, aponta-se as culpas ao gajo que estourou. Onde é que nós vamos sacar o entendimento mais profundo? É quase sempre nos mesmos sítios. É tipos heréticos que ou saíram da área em questão ou estão numa zona fronteiriça e estão a dar o peito às balas. Psicanalistas, economistas, que de alguma forma estão dentro e fora da disciplina. O facto disto me surpreender, por exemplo, seja no economista, seja no psicanalista, se calhar é uma postura idealista, romântica. Pensando no psicanalista, é um gajo que está numa interpretação contínua. E se abandona a crítica de modo a proteger o enredo que propala,
ou seja, não quer desfiar o engodo do qual faz parte, como é que ele consegue sobreviver a isto? Entramos na ideia da sem-vergonha, ou seja, não havendo vergonha, não conseguimos chegar ao nosso verdadeiro eu. Corar é começar a conhecer o eu. Nunca vamos chegar até ao fim. Este é o entendimento. O que é que eu queria dizer mais? É tudo da boca para fora. É mesmo difícil. O que eu estive aqui a empreender foi uma tentativa de reenquadrar coisas que nós achamos como certas. As coisas chegam a nós falsificadas, contrafeitas, e o método atual é aceitá-las como verdade e partir daí para outra coisa. Ora, a base é movediça, esfrangalhada, mas se fizermos isto que eu estou a fazer, melhor, suponho, até porque é quase impossível fazer pior, perde-se muito tempo. Tempo esse que, em princípio, não existe. O não existe precisa mesmo de ser problematizado. O exemplo também já foi muitas vezes comentado. Um debate político não pode exceder os 30 minutos. E de seguida há um comentário político sobre esse debate que dura 3 horas. Eu até consigo supor um cenário em que isto fosse possível e até aprazível para o intelecto. Uma conversa densa de 30 minutos em que os escrutinadores posteriores dissecassem e esfarelassem para dar pão aos pombos pouco treinados em coisas mais rijas. Percebo isso, mas não é isso que acontece. Nós partimos para o outro com um diálogo performático. Se o argumento é descurado em detrimento do insulto, mais uma vez, uma performance. Fechamos com esta ideia. Eu ainda quero pensar com tempo no fenómeno Kiko, naquilo que ele representa para a cultura e casa de alguma forma com o fenómeno influencer e como é realmente uma das figuras de proa deste século. Se nós recorremos a ele diante de algum problema, é porque a coisa está mal. É uma espécie de consequência lógica. Utilizar a palavra lógica e influencer no mesmo raciocínio é uma ousadia, mas é consequência lógica deste movimento anti-intelectualista que começou com o Reagan, a partir da década de 80 e por aí vai. Foi uma desmaterialização do arsenal crítico e agora papamos tudo. Achar que o Kiko ou variantes, e não me parece que ele seja o mais enviesado, ele apenas está a colar slogans em slogans. Faz um grande cadáver esquisito de slogans. Vi um episódio que me fez meditar um pouco. Durante algum tempo, nós recorríamos a figuras de autoridade essa que podia ser forjada, como é hoje ainda, em escritores que muitas vezes o nome é insuflado, é um castelo insuflado, há pipos por todo o lado, em que se assomam boquinhas de amigos, pois o circuito é revezarem-se. Aquele que está a saltar no castelo da aprovação, depois troca de lugar com o que está com a boca no pipo, e aquilo funciona até que um gajo não convidado entra ali de saltos altos e esfuraca aquilo tudo e depois lança-se um anátema a esse tipo. Não se quis enturmar, não quis pagar o preço da vassalagem. O que não faltam aí são escritores que forjaram o seu suposto gigantismo. Só que o tempo não lhes vai passar cartão. O gajo vai ser arrumado com uma pinta. Aliás, o tempo, enquanto o gajo que, perdoe-me a redundância, leva tempo a separar o trigo do joio, já não precisa de fazer o seu trabalho. Um escritor que lança um livro, aquilo não gera nada. Não sei se deram conta, eu como sou um leitor, não apanhando o tempo áureo, dou-me conta que mesmo o suposto livro bom, está aqui qualquer coisa, não promove discussão. E às vezes dá-se o fenómeno contrário. Como é que um livro sem nada promove tanta discussão? Mas é aquele fenómeno de às tantas está tudo a falar do que o outro disse e por aí vai. Daí forjarem-se identidades de gigantes, quando de facto é só um pigmeu que está dentro desse cavalo de Troia. Um girino que está nas tripas de um cavalo de Troia. Apesar daquele cavalo de Troia não ser o primeiro, olha, deixa lá, vamos supor que é. E a crítica funcionava como um escrutinador da verdadeira estatura. Ainda que suscetível de errar, mas era um tipo confiável. Este exército de pessoas cujo intuito era averiguar a verdadeira estatura do artista ou da pessoa, desapareceram todas, foram desacreditadas. No campo das artes apareceram figuras. É engraçado que houve mesmo uma troca direta entre crítico e curador. Muitos críticos passaram para a função de curador e hoje dá-se o fenómeno em que há uma exposição de um pintor
importante, mas a exposição tem o nome do curador. A exposição de António Micael não sei das quantas. É um pintor, é um escultor? Não. Fez a coleção dele, são quadros do Leonardo da Vinci. Ok. Eu acho que é mesmo o poder máximo do branding. É quando um gajo com dinheiro consegue ocultar com o privilégio um tipo como o Leonardo da Vinci ou outro do género. O grau máximo. E percebermos para onde é que a sociedade caminha. Mas nada disso é humano, nada disso é empático, nada disso respeita ao outro. Tudo que tenta desmantelar o outro, tudo que tenta fazer sombra ao outro, não é empático. Para fechar isto, que eu já me alonguei, estava aqui a deambular por essas ideias do anti-intelectualismo e como tudo que hoje soa profundo é desaconselhado ou ridicularizado, promove raiva por parte dos outros. Eu já vi discussões lindas no Substack de supostos leitores porque os escritores usam certas palavras. Também se percebe a fragilidade do escritor atual. Este tipo de comentários, em épocas mais recuadas, sei lá, um Fernando Pessoa ou o Camilo Castelo Branco. Eu agora estou a ler um livro que saiu recentemente, que reúne os prefácios do Camilo Castelo Branco, e um Camilo Castelo Branco, que é mesmo um dos melhores exemplos, diante desta situação, o gajo passava-se, mas passava-se elegantemente no sentido em que começava a distribuir filantropicamente críticas a tudo o que mexe, mas era uma maravilha. Hoje acatamos, pois este é o jogo. Este fenómeno do crítico passar para curador, percebeu onde é que está o dinheiro. Caminho inverso, poucas vezes aconteceu. Também me diz da nossa época. O que há mais, por estes dias, são rotas oportunísticas. De um sítio onde eu até gostava, mas não lucrava, para um sítio onde eu não gosto, mas lucro. Passar de crítico para curador. É o que existe mais, não há críticos. Tinha de desdobrar isso, falar de exemplos de comédia, é pegar em qualquer coisa e faz falta uma análise sistemática de vários testemunhos de comediantes quando são chamados a falar sobre o que acham da crítica. Eu acho que é mesmo um documentário do caraças. Dá mesmo um documentário do caraças. Eu estou aqui a lembrar-me do episódio no Ar Livre, o Salvador Martinha, o distanciamento a que ele está do que deveria ser a crítica, ele está para lá de pelotão. Quero finalizar com esta ideia que eu vi e achei... Pode-se dizer muita coisa ou quase nada sobre aquilo que o Kiko diz ou deixa de dizer. Não me parece que seja um sítio onde possamos retirar alguma coisa. Ele é um influencer e, como tal, trabalha com slogans e mais à esquerda ou mais à direita ou coligindo isto e aquilo, ele de facto é um respigador de slogans que depois compõe e faz a personagem. Se pensamos colher uma visão privilegiada do mundo com base no discurso do Kiko, alguma coisa falhou e, mais uma vez, é a vitória do anti-intelectualismo. Há-me a vir várias coisas à memória, várias discussões no Substack a chatearem-se com o escritor, mas o que é que ele pensa que é para utilizar aquelas palavras? Isto é lindo. Imagino Camões ou Gil Vicente. Estamos mesmo no mundo, faz falta um crítico. Quem diz um crítico, diz um comediante. Eu, quando digo crítico, pode ser a figura por si só, ou um comediante à antiga em que começa a distribuir bordoada uma espécie de Gil Vicente, em que há vários tipos de personagem, o influencer, o anti-intelectual, o político, e por aí vai tudo para o inferno, vai tudo de uma só vez. Vi um filósofo a pegar nas palavras do Kiko. Eu achei isto lindo. Em tempos idos, pegávamos numa figura de autoridade, por exemplo, um filósofo, e era o Kiko ou um outro Kiko que comentava. Hoje é o contrário. O Kiko comenta o episódio em Ceuta e depois é um filósofo que vem por baixo. Não está bem. Há um livro qualquer, agora não me recordo, é de uma croata, salvo erro, em que há um dos capítulos em que ela fala de um fenómeno parecido, em que há uma física brilhante no seu país, acho que é na Croácia, que está desempregada. A par disso, há um youtuber que fala de física sem saber nada e com uma audiência enorme. Pessoas que teriam muita coisa para dizer não têm forma de o dizer e nem sequer o seu discurso era perceptível para os demais. E depois, pessoas fascinadas com slogans. Isto precisa ser dessecado ainda mais. E aí estamos falados, beijinho nessa boca que está sempre ávida de certas coisas, empatias, não é? Produtividade, ora aí está, como dizia o José Mário Branco. O que é que saiu? Saiu muita coisa. Saiu um lobo mau, à risca para cumprir o calendário de um episódio mensal, o Complexo de Hidro, um Zelig com o Ministro da Cultura, aí de continuar pelo menos mais um episódio e começa uma nova fornada, preparar o acting e essas coisas assim. Acho que estamos falados. Esta temporada do Túnel de Vento de falar mais seriamente
também está a acabar. Gosto sempre, a algures, ter 4, 5 episódios onde mude de tom. Faz falta às vezes o distanciamento, até para quebrarmos o discurso e o tom ao qual nos habituámos. E quando regressar ao tom humorístico, ele vai estar maculado deste pousio onde tentei um registro, digamos, mais sério. Porque se eu quero fazer comédia sobre isto que eu acabei de dizer, ou nestes episódios, eu preciso primeiro de assentar a reais, pensar sobre isso e agora sim vamos desmantelar tudo isso. Porque eu não quero pegar naquilo que os outros dizem, não me interessa. Beijinho na boca, 5 estrelinhas, caso queiram, se não, epá, a nossa amizade pode sofrer um rombo. Roberto, estás a dizer que a nossa empatia é daquele género que tu disseste? Como é que tu disseste? Uma empatia protocolar, uma empatia canibal? É uma empatia que visa comer o outro. É das que eu mais gosto, Roberto. Estou aqui para ti. Até à próxima. Fala de velhos nas filas, do preço da vida a arder, de medos tão pequenos que custam a esquecer. É filosofia em surdina dita num tom bem quente, um blues sardónico de um português paciente. E enquanto o mundo corre atrás do útil e do bonito, ele deita fora a bússola e ri do infinito. No túnel há vento, sopro torto, pensamento lento, jazz de quem vive atento.